Eu tava agora, domingo passado, fazendo as compras. Normalmente eu, aqui em casa, né, a gente faz as compras da semana. É sábado ou domingo, final de semana. Enquanto eu tava escolhendo lá os itens, né, eu faço uma listazinha no celular e tal. Aí eu tava escolhendo os itens. Eu, né, no carrinho, no caso, eu tava observando meio que o comportamento das pessoas, pegando, né, alimentos aí das suas preferências e principalmente o meu. Eu pensei em pegar um passatempo. Sabe aquele biscoitinho lá? Velho, eu adoro aquela parada, velho. É muito gostoso. Tomar aquilo ali com café é o passatempo sem recheio. Eu adoro. E eu, que é um industrializado. E eu ia pegar e eu, não, vou pegar não, né? Aí depois eu comecei a pensar, velho, por que que eu sou nutricionista? Eu entendo quais são os alimentos que fazem bem pra minha saúde, mal pra minha saúde, os alimentos que são anti-inflamatórios, que podem ajudar a minha microbiota, aqueles que podem piorar ela e, consequentemente, trazer respostas inflamatórias para o meu intestino. E por que que ainda assim, mesmo tendo conhecimento, eu faço isso? Imagina as pessoas que não são nutricionistas, né? Não são da nutrição. Então, na hora eu pensei, cara, eu vou gravar um vídeo sobre isso e tentar explicar hum, por que que é tão difícil pra gente fazer esse desmame, né? Deixar da nossa vida esses alimentos industrializados. Saber o que é que te faz bem e o que é que te faz mal, ele é, diria, o primeiro passo para que você possa tomar consciência e fazer as melhores escolhas. Mas eu acredito que isso não é suficiente. Por que que eu acredito isso? Eh, Eu não sei reformular isso muito bem na teoria, sabe? Porque eu nunca li sobre isso. Eu acho que isso envolve um pouco de neurociência. Eu não leio muito sobre isso. Mas eu acho que saber não é o suficiente, sabe? Eu acho que a gente tem que realmente fazer movimentos práticos e de sacrifícios para que a gente possa fazer boas escolhas. Porque, por exemplo, tem cara aí que fala sobre fumar, cardiologista. Sabe que fumar faz mal e fuma. Então ele sabe que fumar faz mal, vai prejudicar o pulmão dele, o coração dele e ele fuma. Nutricionista, aí eu vou levar o meu próprio caso. Eu sei que alimentos industrializados não são bons e ainda assim, em vez ou outra, eu compro um alimento industrializado, entendeu? Então eu acho que saber não é suficiente. A gente tem que realmente fazer movimentos de sacrifícios. E a ideia desse vídeo aqui, eu me aluguei um pouquinho aqui na introdução, é exatamente, eu quero fazer o quê? Eu quero tentar te explicar por que que é difícil a gente deixar esses alimentos industrializados de lado e como é que tu pode fazer isso, né? Que seria essa parte do sacrifício, essa parte de colocar em prática, que eu repito, a parte de tomar consciência é o primeiro passo. Mas só isso não parece ser suficiente. Tu vai ter que realmente se pôr à prova. Tu vai ter que realmente tomar decisões, entendeu? E eu quero tentar te explicar. Então eu fiz aqui um pequeno esquema, né? Eu vou pensando nas coisas, vou fazendo assim, 1.1, 1.2, 1.3. Eu quero aqui te explicar algumas coisas nesse vídeo. Vamos lá. Primeira coisa aqui, pessoal, eu já expliquei para você em alguns vídeos anteriores que se tu quer comer saudável, se você quer comer de forma mais anti-inflamatória, tu vai ter que fazer dois movimentos na tua vida. Que eles realmente são simples, mas nem tudo que é simples é fácil de pôr em prática. O movimento, eu já até gravei alguns vídeos sobre isso, que é o grande segredo das dietas anti-inflamatórias. Dieta mediterrânea, dietas plant-based, né, que são baseados em vegetais e tudo mais, entendeu? Dieta, sei lá, deixa eu lembrar aqui de outra que é considerada anti-inflamatória aí. Dieta nórdica, enfim, essas dietas que são consideradas anti-inflamatórias. Enfim, só repetir, né? Qual é o grande segredo por trás dessas dietas? São dois movimentos. Você come mais comida de verdade
Ou seja, mais alimentos que não são processados. Então você vai comer. Chato esse pigarro, desculpa, viu, pessoal? Eu realmente acho que eu vou até buscar algum tipo de tratamento sobre isso. É uma faringite aí de repetição. Então, paciência comigo, por favor. Então, você vai ter que buscar alimentos menos processados e não processados. Fruta, legume, carnes frescas, peixe fresco, ovos, grãos integrais, essas coisas que eu acredito que tu sabe o que é. E ao mesmo tempo que tu faz isso, tu tem que ir também deixando de lado aquelas comidas que são mais processadas e ultraprocessadas. Que é enlatado, embutido, tudo que vem dentro desses saquinhos super coloridos, essas comidas que são coloridas artificialmente, xilito, biscoito, refrigerante, pizza, essas coisas que são gostosas, né? E que tu olha, velho, e tu sabe que aquilo não é natural. Então, que é processado. Então, o primeiro ponto é esse. Tu já tomou essa consciência. Para eu comer de forma anti-inflamatória, eu preciso comer mais comida saudável, né? Que essa comida de verdade. E eu preciso fazer também, juntamente com isso, o movimento de fazendo desmame dessa comida mais processada, que são essas que eu te falei. Aí agora vem um problema. Por que que é tão difícil, cara, a gente deixar os ultraprocessados de lado? Eu quero que tu pense comigo. Os alimentos processados, como eles são produzidos na indústria, né? Eles usam 4 matérias-primas, digamos assim, que, cara, é muito, como é que eu posso te falar? Imagina que uma manga, quando ela entra em contato com a tua linha, eu tô inventando essa analogia agora, eu pensei agora nisso. Imagina quando você comeu uma manga, você nem porque que eu falei manga. A manga, quando ela entra em contato com o teu paladar, e o teu paladar ele tem um sistema sensorial atrelado ao teu cérebro, é como se fosse um fusquinha e entra em contato com o teu cérebro, né, ou com a tua língua, perdão. A tua língua percebe esse fusquinha e imagina que o Fusquinha é um carro um pouco mais lento, mais antigo, mas é um carro bom. Então, assim, teu cérebro entende aquilo como bom, aquele Fusquinha. Aí é o outro ponto que eu vou chegar agora. Agora imagina que os ultraprocessados, esses 4 elementos que fazem parte do processado que eu vou te falar agora, é como se fosse um Ferrari, velho. Quando essa Ferrari entra em contato com a tua língua, ela é rápida, veloz. Então, teu cérebro gosta daquilo, gosta dessa velocidade, dessa intensidade, dessa explosão de sabores. Então, quais são essas 4 coisas que fazem com que um alimento ultraprocessado seja como uma Ferrari na frente de um alimento natural como uma fruta, que é como se fosse um fusquinha? É o quê? Gordura. Esses alimentos ultraprocessados têm muita gordura. Tem muito sal. Tem muito açúcar. E esse aqui, ó, a gente vai falar sobre ele um pouquinho. E tem aditivos extras que são químicos, como por exemplo, os adoçantes artificiais, que também, assim como o açúcar, eles apesar de não terem calorias, eles acabam acessando praticamente as mesmas áreas do cérebro que o açúcar também acessa quando entra em contato com a nossa língua, tá bom? Aí a gente também tem vários outros tipos de aditivos também que mexem meio que com o sabor desses alimentos. Então, cara, é por isso que é difícil a gente desapegar dessas coisas. Sabe aquela coisa que não tem mais como desver? Tu não, teu imaginário não sabe o que era aquilo até ele provar daquilo, entendeu? Então você não sabia o que era aquela explosão de sabores. Por que que não é interessante a gente dar esse tipo de alimento? Eu tenho um filho agora, o meu filho tem 7 meses de idade, vai fazer 8 na próxima semana. Por que que a gente recomenda que nós somos da nutrição e os especialistas nessa área de não dar comida ultraprocessada até os 2 anos de idade para uma criança, que eu ainda acho, na verdade, ainda até 2 anos ainda é muito cedo, mas por quê? Porque o cérebro daquele bebezinho, ele ainda não sentiu essa explosão de sabores. Entendeu? Se ele sentir muito cedo,
É como se precocemente você já estimulasse aquele cérebro com sabores intensos e teu filho não vai mais querer comer fruta, não vai mais querer comer legumes, porque é meio que sem graça, velho. Uma Ferrari é muito melhor do que uma Fusquinha, entendeu? Então é por isso que é difícil. Porque a gente já experimentou essas coisas, a gente já comeu muito ultraprocessado, e quando a gente vai comer comida de verdade, parece meio que sem graça, porque não é tão intenso, entendeu? Mas principalmente desses quatro aqui, que eu queria falar desses quatro, eu queria falar aqui do açúcar rapidamente. Eu tava vendo ontem um cara chamado Michael Moss, ele é um jornalista que escreve sobre nutrição e a indústria dos alimentos. Eu, inclusive, não conhecia esse cara. Eu vou até comprar um livro, dois livros dele que ele fala muito sobre isso. E eu vi um trecho de uma entrevista dele, onde ele falava que o açúcar que faz parte do ultraprocessado, quando ele entra em contato com o nosso paladar, ele atinge áreas de recompensa e prazer no nosso cérebro em 600 milissegundos. Ou seja, em menos de um segundo, o açúcar consegue estimular nosso circuito cerebral do sistema de recompensa que funciona através da liberação de dopamina. Tá muito na moda hoje em dia as pessoas, especialmente a galera da neurociências, falar sobre o vício da dopamina, né? Que hoje a gente está meio que a gente tá meio que bombardeando o nosso cérebro com rápidas doses e frequentes de dopamina. Então, algumas coisas que faz parte do estilo de vida do homem moderno e da mulher moderna é, é como se a gente tivesse viciado em dar picos rápidos de dopamina para o nosso cérebro. Então, aqui entra, por exemplo, rede social. Eu ia pegar meu celular aqui para dar um exemplo, mas meu celular tá gravando aqui. O cara, por que que tá todo mundo. Tá ventando bastante aqui, tá chovendo. Cara, por que que todo mundo hoje tá meio que viciado no celular? É por conta disso, velho. Tá todo mundo meio que viciado no Instagram. Eu no uso TikTok. Parece que é pior. O Instagram, inclusive, eu tô até deixando mais um pouquinho. Eu nem tô mais produzindo tanto conteúdo lá. Eu tô querendo realmente produzir mais aqui no YouTube, mas enfim. Então toda vez que tu tá arrastando um vídeo daquele lá assim, ó, tu tá dando microdoses mais rápida de dopamina. Então isso vai ativando esse circuito de recompensa e teu cérebro meio que vai gostando. Vai, outro vídeo. Quero mais dopamina, quero mais dopamina, quero mais dopamina. E aqui eu poderia dar vários exemplos, só tirei esse para o vídeo não ficar muito longo. Então o açúcar, ele meio que faz parte dessa comida ultraprocessada, ele meio que faz a mesma coisa. Quando você come, ele entra em contato com teu paladar, teu cérebro reconhece. Caraca, que isso é muito saboroso, velho. E libera dopamina muito rápido, muito rápido, muito rápido. E tu quer mais açúcar, e tu quer comer um chocolatinho, e tu quer comer um biscoito, quer comer um passatempo, tipo eu lá. E tá entendendo aí, velho? É por isso que é difícil, cara. Por isso que é difícil até pra mim, pra nutricionista que sabe que esses alimentos não fazem mal. Porque isso vai muito além. Isso vai muito além só de saber, como eu falei aqui no início do vídeo. Isso faz parte do comportamento humano mesmo. A gente que se viciou, a gente meio que desregulou o nosso equilíbrio mental, entendeu? Então por isso que é difícil. Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci agora ainda sobre essa questão de comportamento, mas enfim. Então a gente está viciado em ativar esse sistema dopaminérgico, tá certo? E o que é que eu quero te falar agora? Cara, como é que a gente lida com isso, velho? Como é então que eu quero comer mais saudável, eu tenho essa consciência, mas eu não consigo? Aí aqui, né, lembrando que essa questão do comer saudável, ela tem vários, assim, tipo, sei lá, elencar-se coisas que atrapalham a gente, são várias. Por exemplo, aqui a gente vai falar só sobre essa questão dos ultraprocessados. Mais um exemplo aqui, às vezes o cara não tem dinheiro, tá difícil a vida, já paga aluguel, tem as contas, tem muitos filhos e às vezes fica difícil comprar itens que são mais saudáveis.
mas ao mesmo tempo também eu me pergunto, tem pessoas que falam que comer saudável é caro, mas tá comprando ultraprocessado que também não é barato, e todo final de semana pede pizza, pede hambúrguer, então até que ponto isso é uma desculpa? Aí tem uma questão também familiar, sei lá, é muito diferente um cara que é solteiro, que mora com a mãe, que foi o meu caso há alguns anos atrás. E basicamente eu não tenho filho, então você pode se concentrar na academia. O que tu for, tu compra lá, mesmo que, sei lá, com a ajuda da tua mãe e do teu pai, tu vai comprar aqueles alimentos que são mais saudáveis. Agora, se a gente entrar no contexto, numa circunstância de uma mulher que quer emagrecer, mas ela é casada e o marido dela não ajuda ela, o marido dela só quer saber de comer churrasco, tomar Coca-Cola todo dia no almoço, e os filhos já estão viciados em xilito, então é mais difícil, entendeu? Então são muitas circunstâncias, então vamos focar só nessa circunstância do que eu quero te falar agora. Eu só quero resolver hoje um problema contigo. Esse resto aí pode ser que a gente converse outros dias sobre o que a gente pode fazer. Mas hoje eu só quero te explicar como lidar com isso, o que fazer. Então vamos lá, existem dois movimentos que tu pode fazer para tentar lidar com eh, essa questão de diminuir os processados da tua vida. O primeiro ponto é o movimento de violência de coração, eu nomeei assim. Cara, tem pessoas que realmente funcionam. Por isso que é difícil a gente dar meio que conselhos generalistas, porque nem todo mundo é igual, entendeu? É óbvio que um conselho generalista, ele vai, sei lá, abranger o máximo de pessoas possível. Mas sempre vai sobrar uma boa parcela que esses conselhos não servem. Mas assim, tem pessoas que vão através de uma violência de coração, o que é que isso quer dizer? Tipo, sair logo excluindo tudo, entendeu? Que vai funcionar. Tem gente que é assim, eu conheço gente que é assim. Que precisa assim, ó, eu quero logo eliminar, então nunca mais eu vou comer, vou passar um mês sem comer, entendeu? Então tem pessoas que funcionam assim, dá certo. Ela precisa dessa violência de coração mesmo. Então ela deixa de comer um monte de alimento ultraprocessado, não pede mais nada de fast food e vai viver na vida e dá certo. Só que para a maioria das pessoas isso pode meio que sair o tiro pela culatra, né, que a gente fala. Você se priva ali durante um mês desses alimentos e existe como se fosse um efeito rebote de supercompensação. Então você fala, eu passei um mês mesmo sem comer, aí um dia tu tá estressado, teu chefe briga contigo, tu briga com teu marido, ou vice-versa, e, cara, você vai descontar na comida. Você perde o equilíbrio por conta do estresse, do cansaço, da fadiga, seja lá o que for, da situação daquele dia. E é mais fácil a gente compensar isso com comida. Então você vai buscar ultraprocessado, você vai buscar fast food e você meio que vai exagerar um dia, dois, três. Então assim vai ser pior. Então muitas vezes esse episódio de supercompensação não é ideal para a maioria das pessoas. Então esse é o movimento um. Aí tu tem que se entender, né, velho? É óbvio, né? Então o movimento um é esse. Você percebe como é que tu funciona. Se você for dessa pessoa que sabe que funciona através desse movimento mais rápido, violento de eliminar as coisas, beleza. Se não, eu não faria isso. Eu faria agora o número 2, né? Que é o que eu vou te explicar agora. Seria um movimento mais lento, mais conservador, mais maleável contigo mesmo. Como é que eu quero te. É mais consciente, digamos assim. Como é que eu quero te exemplificar isso? É o que eu faço na minha vida. É um movimento lento, mas esse movimento lento eu acho que ele dá tempo para um hábito ser formado. Por isso que eu gosto dele, tá bom? Porque lembre-se que a gente quer melhorar a nossa vida constantemente. A gente não quer melhorar ela durante um mês e depois voltar para, sei lá, aquele estado anterior que a gente estava, né? A gente quer ter ações que nos ajude a melhorar a nossa vida progressivamente, né? Nos próximos anos, digamos assim. Então isso dá tempo
de editar um novo hábito. Então, como é que tu vai fazer? Tu vai fazer acordos contigo mesmo. Vou falar que vou confessar algo aqui pra vocês. Por exemplo, eu gosto muito de passatempo. Eu sei que parece até engraçado, né? E gosto muito daquele Crush, sabe? Aquele cereal lá. Aquele cereal lá da Nestlé. Enfim, é um cereal lá de chocolate. Eu gosto muito daquilo. Quando eu quero comer um ultraprocessado, seja lá por que motivo seja, eu tô estressado, tô cansado dessas coisas, eu vou lá, vou fazer as compras, e eu faço um acordo comigo mesmo. Ó, eu vou comer, mas eu não vou comer os dois. Eu vou escolher um. Entendeu? Então, o primeiro ponto dentro desse ponto 2, primeiro é mapear e tomar consciência das coisas ruins que você escolhe comer, dos ultraprocessados. Tá? E não tô pedindo nem pra tu pegar uma folha, um caderno e sair escrevendo, não. Isso é às vezes até trabalho demais. Mas é tu entender, tu sabe, velho. Cara, o que é aquilo que eu como que não é ideal pra minha saúde? Que não é, que piora os meus sintomas, que me causa, piora a minha diabetes, piora o meu intestino, o que é? Ah, é Coca, Nescau e biscoito. Sei lá, um exemplo aqui. Tu vai, cara, eliminar de um por um. Tu não vai eliminar os três de uma vez. Nesse movimento número 2, que é esse acordo que tu faz contigo mesmo. Então tu vai começar com um biscoito, sei lá, e tu vai falar, pronto, então agora eu só vou botar esses dois, mas não vou botar esse aqui. Eu já tô meio que numa fase onde eu só escolho um. Sei lá, tem 5 exemplos de alimentos ultraprocessados e eu escolho um dos 5, entendeu? Então, é isso que eu quero que tu entenda e tente colocar em prática. Mapeia quais são esses que você tá mais consumindo ali, etc, etc. E vai eliminando um por vez. Ah, eu não vou mais comer biscoito durante um mês, mas o resto aqui eu vou ficar comendo. Entendeu? Aí, obviamente que dentro de um mês, às vezes tu vai comprar ali, mas ainda é lucro, ó. De 4 semanas que formam um mês, digamos que durante 3 semanas você não comeu esse biscoito e na outra semana sim. Entenda que isso não deixa de ser um resultado positivo, entendeu? Até chegar um ponto que você vai percebendo que, isso aqui nem faz mais tanta falta assim, entendeu? Então eu acho que esse movimento ele acaba por ser mais lento. Eu acho que ele funciona melhor para a maioria das pessoas, porque você vai construindo um hábito, tá? E evita esse episódio de supercompensação. Certo, pessoal? Então era essa lição aqui que eu queria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, tem não. Então era essa lição que eu queria trazer com esse vídeo, tá? Então é por isso que é difícil a gente realmente deixar esses ultraprocessados de lado. Mas, cara, a gente tem que deixar isso de lado porque não faz bem para nossa saúde, não faz bem para nossa cabeça. A gente tá meio que viciando o nosso cérebro também com essa questão desse sistema de recompensa. Isso vai piorando a nossa microbiota intestinal e prejudicando a saúde do nosso intestino, vai aumentando a glicose, né, o açúcar no nosso sangue, entre outras coisas negativas. Então, se de fato, infelizmente, isso faz parte das nossas vidas, a gente pode pelo menos fazer esses dois tipos de movimento, onde eu particularmente prefiro o segundo, que funciona melhor para mim, de ir enfrentando, né, essas más escolhas, certo? Não sei se esse vídeo fez sentido para você, eu espero que sim, espero que eu tenha sido claro. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida ou comentário, deixe aqui abaixo e até a próxima.